Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sempre sobre a vida de vocês. Eu quero falar para vocês sobre um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, sobre o livro de Esther, sobre a história de Esther e do seu primo Mordecai. Isso aconteceu quando a rainha Vasti desobedeceu o rei Xerxes. Esse era o rei da Pérsia. Eu vou procurar sintetizar o máximo possível do livro de Esther. São só 10 capítulos, mas eu gostaria muito que, se vocês tivessem a oportunidade, que vocês lessem o livro no seu inteiro teor, do começo ao fim. São só 10 capítulos, a leitura é rápida e, creio eu, de fácil compreensão. Em Esther, no capítulo 1, do 1 ao 2, está escrito assim: Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã. Nesse tempo ocorreu o que? Ocorreu a desobediência da rainha Vasti sobre uma ordem do rei Xerxes. E o reino se dividia em 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia. E então, ó rei, a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei, e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Todos os dias Mordecai passeava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar o cargo no governo. Segundo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que ela era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, 2 eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava, nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntavam a Mordecai por que ele não obedecia a ordem do rei.
todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. E Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar apenas Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte, chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata, para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada de cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores da província e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus, num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ataque foi procurar Mordecai na praça em que havia em frente ao palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido e Esther mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. Já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã
todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia mandado. No 3º dia de jejum, Ester se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Ester esperando lá fora no pátio, ele teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Ester entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E aí o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Ester? O que você deseja? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ester respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor. E aí o rei ordenou: diga a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Ester. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida, porém quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os seus amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição no reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. E continuou: além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura. E amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai, enquanto você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou aos seus funcionários que lessem para ele. A parte que leram contava que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os 2 eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso. Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante Amã entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele e Amã havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou, e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem, e quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem, montado a cavalo, pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, e pegue as roupas e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma dessas coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo, e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade, e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que lhe tinha acontecido com ele. Então ele e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta contra Mordecai.
Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles estavam ainda falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Ester, e novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor com a causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é o homem que está pensando em fazer isso? Onde ele está? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, esse homem perverso, respondeu Ester. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Ester estava para pedir misericórdia e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai, e assim a raiva do rei se acalmou. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos o que queriam. Mataram todos com suas espadas, não deixaram ninguém escapar. Mataram 75 mil inimigos, e assim se livraram de todos os que os odiavam. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comeram com banquetes e festas. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo, pelo progresso da sua raça. Meus queridos, eu espero que vocês tenham acompanhado essa leitura. Eu procurei sintetizar o máximo possível para não perder o entendimento do que o texto quer passar. Nós vemos aqui a história de Hadassah, de Ester, né? E de Mordecai. E eu acredito até que o personagem central dessa história, apesar do livro se chamar o livro de Ester, eu acredito que o personagem principal, central dessa história é Mordecai. Mordecai era um homem fiel a Deus. Mordecai era um homem reto na presença de Deus. Nós vemos que a família de Ester, a família de Mordecai, passou por muitos reveses. Os pais dela morreram, ele foi levado cativo e, por óbvio, ela também estava junto. Ele virou tutor dela, ele virou a pessoa
que passou a ser responsável direto por ela, ele a criou. Vê-se na leitura desse livro que ele a criou muito bem, a criou dentro dos preceitos da lei judaica da época. E nós vemos também que, a despeito de todas as ameaças que Amã fez contra ele, e vejam, Amã era uma pessoa de muita autoridade. Amã estava praticamente abaixo somente do rei Xerxes. Amã estava acima de todos os ministros do rei Xerxes. Amã era muito poderoso. Meus queridos, nós vivemos em um mundo, isso desde sempre, em que existem pessoas muito poderosas. Nossa palavra de Deus está escrito que da cabeça do homem são muitos os pensamentos e as ideias, mas que sim o amém, eles saem única e exclusivamente da boca de Deus. Todos os planos, a própria crucificação de Cristo, ela foi planejada por Deus. Mas não de forma aleatória, havia um propósito único, a salvação dos homens. Nós vemos aqui na história de Esther que Deus não abandona aqueles que são fiéis a Ele. Eles passaram por lutas, por muitas lutas, mas Deus tinha um plano único, exclusivo para a salvação de Mordecai e de todo o povo judeu que vivia ali no reino da Média e da Pérsia. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus queridos? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que quando nós temos uma relação com o Senhor, Ele não tira os olhos das nossas vidas, nem do que acontece conosco. Sim, nós somos sujeitos a passar por lutas, por problemas, por doenças, por morte na família, mas o Senhor, Ele continua a nos vigiar, Ele continua a olhar para a nossa situação. Se Mordecai tivesse, desde o princípio, se curvado diante da obrigatoriedade de Amã, ferindo a lei do Senhor, certamente a história teria sido outra. Mas desde quando a rainha Vasti desobedeceu o rei Xerxes, já havia ali um plano do Senhor em andamento para que Mordecai fosse honrado. Vejam, Mordecai não precisou fazer nada para ser honrado. Mordecai só precisou seguir em frente. E quando ele conversou com Esther a respeito do édito que havia sobre a vida deles, um édito de morte, uma sentença de morte, a própria vida da rainha Esther correu risco, pois havia uma lei, e a lei deles ela era inflexível, a não ser, é lógico, que o rei quisesse que a pessoa não morresse. Esther então decretou um jejum, esse jejum foi passado a Mordecai, Mordecai passou ao povo, o povo jejuou por 3 dias, ela se apresentou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela, e nós vemos aí, quando o rei estende o cetro para ela, apesar do rei não estar falando com ela há muito tempo, que o rei a amava, pois ele diz com toda clareza que daria até metade do reino para ela, se essa fosse a vontade dela. Queridos, nós não podemos viver pelo que o mundo aparenta, porque o mundo sempre vai trazer uma informação pra gente, mas Deus tem a informação correta. A nossa confiança em Deus, ela tem que ser inabalável. Vocês podem dizer a verdade, é muito fácil falar. Isso serve pra mim também, é muito fácil falar. Viver tá a 180 graus de distância do falar. Mas isso não nos impede de viver. Viver como? Viver fé, confiança em Deus.
Nós vemos que Mordecai ele tinha confiança absoluta naquilo que Deus poderia fazer. Meus queridos, eu acredito que o cerne aqui desse texto, desse ponto exclusivamente, de como as coisas elas são, é o posicionamento de Mordecai. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica a vocês. Vocês têm um posicionamento de Mordecai? Porque nós devemos ter esse mesmo posicionamento. Esse posicionamento, ele agrada a Deus. Essa fé de Mordecai, de que Deus estava no controle daquilo que estava acontecendo. Inclusive ele disse para a rainha Esther, olha, talvez até por isso você tenha se tornado rainha. Isso nos deixa claro que nós não podemos de forma alguma olhar para a situação que nos cerca, para o cenário que nos cerca. Porque o cenário, ele costuma ser mentiroso quando nós o comparamos com o que é espiritual. Não dá para nós colocarmos o natural e o espiritual no mesmo patamar. Nós vivemos no natural, sim, mas nós dependemos de um Deus espiritual, um Deus que fez tudo, um Deus a quem nada foge do seu controle. E é esse o ponto aonde eu quero chegar. Nosso posicionamento tem que ser o de Mordecai, que enfrentou todas as situações. Nós vemos que ele ficou triste, rasgou suas vestes, jogou cinza na cabeça, em sinal de tristeza. Ok, é lógico, ele estava triste, mas ele ousou ver a salvação de Deus, mesmo diante de um decreto de morte. E nós temos que ter essa consciência. Lá em Apocalipse, no primeiro capítulo, o livro começa falando daquilo que Jesus vai fazer, daquilo que ele já fez, daquilo que ele vai fazer, nos dando certeza absoluta de que a vitória ela é nossa, nessa vida e no porvir. Então, meus queridos, leiam o livro de Esther, leiam com calma, leiam prestando atenção nos diálogos, leiam prestando atenção na arrogância de Amã, achando que algo estava no controle dele. Não, nada estava no controle dele. Tudo estava no controle de Deus. Nada estava no controle do rei Xerxes. Nada estava no controle da rainha Vasti. Sequer de Mordecai ou Esther. Tudo estava no controle de Deus. Mas há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, meus queridos, que vocês possam ter a mesma firmeza e o mesmo posicionamento de Mordecai. Eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas eu não poderia falar do livro de Esther sem falar do conteúdo dele, sem ler o conteúdo dele, porque eu sei que existem pessoas que nunca pararam para prestar atenção nesse livro. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente.